Bom dia, irmãos. Paz seja com todos, amém? É uma alegria imensa estar aqui novamente para compartilhar a palavra de Deus com todos vocês, amém? Eu prefiro, obviamente, ao vivo, né, com todos, porque aí a gente consegue participar, consegue falar uns com os outros, mas enfim, esse é um instrumento que Deus tem permitido que usemos dessa maneira e usemos com sabedoria, com temor, usemos confiando que Deus pode falar através também destas aulas ao vivo, amém? Então, eu convido vocês para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. A gente aqui está falando, né, então, na Sala dos Homens, 11 de setembro aqui de 2020. Antes de começarmos, vamos orar por esta aula, vamos pedir para que Deus fale ao nosso coração, vamos pedir pela aula, que não seja mais um vídeo, não seja o Jaci falando, espero que vocês não estejam assistindo por conta disso, porque o Jaci não tem nada para ensinar. Eu espero que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Eu busquei isso para que ele trouxesse revelação para a minha vida. Eu espero que ele faça o mesmo também com você, amém? E aproveitemos também e oremos pelas ofertas, amém? Peço então pela aula e com sua oferta, ore pedindo a bênção de Deus na área financeira, amém? Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, ó Deus, e te agradeço, Pai. Mais uma vez, ó Deus, ó Papai, o Senhor me coloca à frente, ó Deus, ó Papai, de algo. E, Senhor, como, ó Deus, ó Papai, eu me sinto despreparado, como, ó Deus, ó Papai, eu sei que eu não tenho a menor condição, Pai. Por isso eu peço a Ti, Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor use, ó Deus, a minha vida, que o Senhor use, ó Deus, esta aula para falar ao coração daqueles que vão assistir esse vídeo, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa somar, possa acrescentar, possa, ó Deus, ó Papai, ministrar aos corações, ó Deus. Senão teremos esse tempo perdido, senão, ó Deus, ó Papai, será um vídeo, ó Deus, ó Papai, sem o menor objetivo. Se o Senhor não falar, ó Deus, ó Papai, será um tempo, ó Deus, ó Papai, desperdiçado, Deus. Então eu peço, Pai, em nome de Jesus, Pai, fala ao coração, Deus, de cada um, ó Deus, ó Papai, Senhor, que vai assistir esse vídeo, que está assistindo, ó Deus, este vídeo, que o Senhor possa, ó Deus, ó Papai, Senhor, nos dar condição de entender, compreender, discernir, aprender, ó Deus, ó Papai, Senhor, e praticar a Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço. Pai, eu aproveito também, ó Deus, para pedir a Tua bênção na área financeira. Deus, eu apresento a Ti a minha oferta, Senhor, meu Deus, ó Papai pessoal, que estarei posteriormente, ó Deus, transferindo, ó Deus, diretamente na conta do aprisco. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor, meu Deus, aceite, receba, ó Deus, ó Papai, cada mão levantada, cada um que está orando, ó Deus, pedindo a Tua bênção, que o Senhor possa visitar cada lar, cada, Deus, ó Papai, vida, Senhor, com a Tua bondade, fidelidade, em nome de Jesus, Pai, eu te louvo e te agradeço. Amém. Vamos lá, irmãos. Então vamos começar, né? Eu estou chamando essa aula de julgamento sem condenação e ao longo, né, da ministração a gente vai entender o porquê eu coloquei este título. Pega a tua Bíblia, abra em 1 Coríntios 11, de 23 a 34, que é o texto que nós vamos esmiuçar um pouco mais nesta aula, também. Vamos ler. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim.
Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. Amém? Então vamos analisar um pouco mais esse texto, né? Eu dividi em as partes para que a gente possa explicar um pouco mais, né? Então esse primeiro trecho aí, né, que fala, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, e aí fala da parte de, né, comer do pão, né, fala também do sangue. E por que devemos fazer isso? Né? Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, essa parte aqui, ela fala do ritual, né, sobre nos alimentarmos do Senhor, né, até que Ele volte. Ou seja, até quando eu preciso fazer isso? Todo tempo, até que Jesus volte. Na nossa igreja é feito, né, uma vez no mês. Né? Então, quantos meses eu preciso fazer isso? Quais os meses? Todos os meses, até que Jesus volte. Né? Então, a parte ali, ó, tomando o pão, que é o corpo de Cristo, e o cálice do suco de uva, que representa o sangue de Cristo, fazemos isso para não nos esquecermos da volta de Jesus. Fazemos isso para não nos esquecermos de estarmos ligados a Cristo, nos lembrando dele, ficando próximos dele. Então, esse é o objetivo da ceia do Senhor. Né? Aqui eu estou falando um pouco mais resumido, mas um dos objetivos da ceia é isso, nos lembrarmos de Jesus. Foi isso que ele nos ensinou nesse trecho. E fazendo isso, a gente anuncia a morte de Jesus. E também nós devemos nos lembrar não apenas da morte, mas temos que nos lembrar da ressurreição, recordarmos da vida que Jesus teve aqui na terra, as promessas que recebemos através do sacrifício de Jesus e, né, estarmos alertas quanto ao retorno, quanto à volta de Jesus. Então, assim, são várias coisas que devemos nos lembrar quando estamos falando da ceia. Né? Se fôssemos nos lembrar apenas da morte de Jesus, seria como lembrar de uma história. Olha, aconteceu isso, isso e isso. Mas não, existem inúmeras coisas que a gente precisa lembrar e é por isso que recebemos a vida, porque ele não só morreu, ele ressuscitou e ele está vivo. Então nos lembramos de tudo isso. Amém? Assim como a leitura da Bíblia, o jejum, a oração, né, a participação da ceia do Senhor também nos mantém próximos de Deus e alinhados com o corpo de Cristo. Então, assim, a ceia do Senhor, a leitura da Bíblia, o jejum, a oração são práticas que nos mantêm vivos como igreja do Senhor. Amém? Lá em Mateus 24:13, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu coloquei esse versículo aqui porque a perseverança até o fim é celebrando a ceia do Senhor até o fim. Eu tenho que perseverar neste hábito, nesta prática. A ceia do Senhor é algo que precisamos fazer até a volta de Jesus. Amém? Precisamos nos alimentar do Senhor. Um outro trecho aqui, né, do que lemos, né? Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, né, será culpado
do corpo e do sangue do Senhor. Aí tem uma instrução aqui: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então aqui de uma maneira bem simples, né, está dizendo assim: olha, examina-se, pois, o homem a si mesmo, e dependendo, não coma ou coma. Não. Aqui de uma maneira muito clara e simples está dizendo: examina-se e coma e beba. Não é uma opção. Mas vamos falar um pouco mais também. Aqui somos alertados em não participar da ceia de forma indigna. O que seria, né, então, essa forma indigna? Se todos nós, a Bíblia ensina que todos somos indignos, né? Mas vamos lá entender um pouco melhor. Né? Esse trecho, então, nos ensina a não tomarmos a ceia de maneira desleixada, sem a devida reflexão. Que todos somos pecadores, né? Já sabemos, né? Temos que, se não sabemos, estou reforçando aqui, somos pecadores e antes de entrarmos na presença do Senhor, temos que entender que Ele é santo. Nós temos que ter, então, consciência, somos pecadores. Eu, Jaci, sou pecador. E Deus, Ele é santo. E o pecado não se mistura com o santo. Amém? Então, o que é, né, a prática desse examinar-se, né? Examina-se, pois, o homem a si mesmo, né? Parte disso é compreender quem sou eu, quem é Deus, que posição estou, qual a posição de Deus. Então, portanto, temos que reconhecer quem somos, reconhecer os motivos pelos quais não merecemos estar ali. Eu não mereço estar ali na presença de Deus. Por quê? Porque eu sou pecador e Ele é santo. Eu sou sujo, Ele é limpo. Eu sou imperfeito, Ele é perfeito. Amém? Eu sou impuro, Ele é puro. Tem uma série de motivos. Eu tenho que entender isso. A ceia é momento de reflexão. Eu preciso entender quem eu sou. Eu sou uma porcaria de um pecador. Amém? Eu preciso reconhecer quem Deus é. Deus é maravilhoso, é santo, bondoso, amoroso, bendito, poderoso, soberano. Aí poderíamos ficar bastante tempo aqui enaltecendo as qualidades e aquilo que Deus é. Então eu preciso refletir isso em momento da ceia também. E reconhecer os motivos pelos quais Deus permite que participemos da ceia do Senhor. Então, eu também, a ceia é momento de refletir, por que eu estou ali? Se eu sou pecador, Deus é santo, e as duas coisas não se misturam, o pecado e o santo não se misturam, por que eu estou ali? Momento de reflexão. Não devemos tomar a ceia de forma indigna, e para isso devemos nos examinar, para depois comer e beber. Então, esse exame que deve ser feito é de tudo isso que eu comentei. Eu preciso saber quem sou eu, quem é Deus, por que eu sou indigno e por que, ainda assim, diante de tudo isso, por que eu estou ali? Vamos avançar um pouco mais. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Olha as consequências aí quando eu tomo a ceia de maneira indigna. Então aqui a gente é alertado quanto às consequências. Quando isso acontece, não nos alimentamos para a vida, e sim para a condenação. Quando eu tomo a ceia de maneira errada, indigna, aquele alimento que eu estou ingerindo, aquele alimento espiritual que eu estou ingerindo, ele não está me fazendo bem, porque eu não fiz direito. Eu não segui a instrução correta, porque vamos então estar fazendo isso sem a correta compreensão sobre o corpo do Senhor. Então, quando eu não faço o correto exame, não sigo a instrução da palavra de Deus quanto à ceia, eu estou tomando aquele alimento espiritual e aquilo não vai cair bem, não vai fazer bem para a minha vida.
E a Bíblia aqui então está reforçando: e os que assim o fazem trazem sobre si juízo, condenação, fraqueza, doença, dormência quanto às coisas do Senhor. Então, olha quantas consequências aqui, de maneira até resumida, né, do jeito que a Bíblia fala, enfim, não detalhei mais, mas olha quanta coisa, né? Às vezes a doença é no corpo, na alma, no espírito, a fraqueza, não necessariamente só física, dormência, às vezes a gente não percebe as coisas de Deus que estão diante de nós, não percebemos as coisas de maneira espiritual, não discernimos. Tudo isso muitas vezes está ligado a isso, a tomar a ceia de forma indigna, a não estarmos nos alimentando da maneira correta. Amém? Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Esse trecho aqui é algo que eu gastei mais tempo aqui nesta aula, e a gente vai ver no decorrer né, dos slides aqui. Então, aqui está o outro ponto-chave de entendimento, pois além de falhar no exame de si próprio, há ainda o risco de querer examinar os outros. Por isso eu coloquei um pouco mais de ênfase aqui, a gente vai perceber isso na quantidade até deste estudo relacionado a esse trecho. Porque muitas vezes a gente não segue a instrução e ainda se acha no direito de sair procurando um pecador, uma pessoa mais pecadora do que nós, supostamente mais pecadora do que nós. Nós saímos procurando aquele que está mais fraco do que a gente. Às vezes procuramos na igreja quem é que está pior do que a gente, supostamente pior. Quando na verdade, né, a gente vai verificar aqui, não tem nada a ver, isso não tem nada a ver com o que Deus espera de nós. Né? Além, né, então assim, Jesus deixa claro que não é isso que ele e o Pai esperam dos homens. Deus não espera que a gente saia julgando os outros, examinando os outros, olhando para os outros. E o ser humano é um bicho interessante, complicado, diferente. Né? Deus manda nos examinarmos a si próprios e a gente quer examinar e analisar os outros. Deus manda a gente nos julgar a si mesmos, né, a si próprios, e a gente quer o quê? Julgar o outro. É mais legal. É mais legal apontar o dedo para o outro. Reconhecer o meu pecado? Não, eu gosto de apontar. Eu gosto de mostrar o outro, aquele. Fulano fez isso, fulano fez aquilo. E às vezes não faço isso em público, mas faço em pensamento. Deus manda olhar para si e queremos nos comparar com os outros, né? Não, mas eu nunca faria isso, não. Aquilo que fulano fez, eu nunca faria. Não, meus pecados são totalmente menores do que o daquele irmão, daquela irmã, do fulano, beltrano. Muitas vezes é isso que a igreja faz, os crentes fazem, né? O ser humano quer fazer tudo errado e diferente do que a Bíblia diz. Né? Por isso, muitas vezes, que sofremos com tudo aquilo que falamos no slide anterior, com relação à fraqueza, doença, dormência, a distração, estarmos distraídos daquilo que Deus quer, quanto às coisas de Deus. E com isso trazemos juízo para si, porque julgamos. Porque eu julgo os outros, eu trago o juízo para cima de mim. O julgamento, então, na direção correta, traz a repreensão do Pai, mas também traz o perdão por causa de Jesus Cristo. A gente também vai analisar um pouquinho mais. Nós falamos num dos slides anteriores, né? Todos somos indignos. E por que eu estou ali? Qual é o meu direito de estar ali na mesa do Senhor? Por conta de Jesus Cristo. Né? Quando Deus olha para a gente e estamos ali na mesa do Senhor, Ele procura Jesus em nossas vidas. Se Ele encontra Jesus nas nossas vidas, é por isso Ele então permite que estejamos à mesa do Senhor.
Mas também o julgamento na direção errada, ele traz a condenação. E aqui a gente precisa entender, eu vou ler até um pouco mais aqui, que eu tentei justamente explicar, se for o caso aí na hora que você estiver lendo a aula, para não complicar, não confundir, dá pausa, leia o slide, ouve de novo, né, o que eu vou estar falando, lendo aqui, para correta compreensão, amém? Aqui então a gente precisa entender que é necessário, aqui eu explico um pouco do processo, né? É necessário cumprirmos a parte de examine-se, pois, o homem a si mesmo, ou seja, é um processo, eu preciso olhar para mim mesmo, para reconhecer então quem somos e passar, para depois a gente passa para a próxima parte, que é se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, para reconhecer também que somos culpados, segundo os estatutos de Deus. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Eu, o vice-deus que a gente encontrar aí na terra, que se intitule vice-deus, né? Ou seja, o maior cargo da terra, das igrejas, o menor cargo, não importa. Todos, né, pecaram e separados estão da glória de Deus. Então, segundo os estatutos de Deus, nós somos culpados, indignos. Né? Depois que a gente, então, examine-se, pois, o homem a si mesmo, se julgue, ou seja, eu preciso julgar a mim mesmo e reconhecer que eu sou culpado, para depois reconhecer, para depois, perdão, passar ainda pela parte do mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para recebermos a sentença e a repreensão de Deus. O salário do pecado é a morte. Para, né, então, a fim de sabermos que, como culpados, merecemos morrer. Mas uma vez que aceitamos a repreensão do Senhor, aceitamos também o dom gratuito da vida eterna em Cristo Jesus. Então, quando eu estou seguindo o processo da maneira correta, eu passo por todo o processo de culpa, mas eu também chego à presença de Deus e por causa de Jesus eu recebo a vida. Eu recebo a sentença de morte porque sou pecador, mas em Jesus eu recebo a sentença também, a promessa de vida. E por fim, Deus opera a parte final para não sermos condenados com o mundo, no qual somos separados por Deus, de novo, não porque merecemos, mas porque Deus é misericordioso para conosco. E Ele deu o Filho dele, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar, para se sacrificar em nosso lugar. Então, esse aqui, eu quis detalhar aqui o que eu entendi como o processo correto. Eu me examino e reconheço a porcaria que sou. Eu me julgo e reconheço que sou culpado. Eu aceito a repreensão de Deus e entendo que eu mereço a sentença de Deus, mas porque Ele me ama por causa de Jesus, Ele reverte essa sentença de morte em vida. E aí depois eu não sou mais condenado com o mundo por causa de Jesus, por causa da misericórdia de Deus. Amém? Então, pausa aí essa parte, leia melhor o slide, eu procurei explicar aqui para que não confunda a sua cabeça. Amém? E aqui eu coloquei alguns versículos para aumentar ainda a compreensão, né? Aquilo foi o Jaci que escreveu, baseado, óbvio, na palavra de Deus, mas aqui está a palavra pura e genuína de Deus, né? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Então a vida eterna é alcançada por causa de Jesus. Isso está lá em Romanos 6, 23. João 10, de 9 a 11, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, um pouquinho
né, das características de Jesus, né? O inimigo, ele nos atrapalha, mas Jesus, ele vem para trazer vida abundante. João 11, 25 e 26, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Então, esse é um outro versículo que fala, né, que em Jesus eu alcanço vida. Né? Aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Então, eu alcanço vida. Em Jesus eu alcanço vida aqui na terra e ainda com a promessa de nunca morrer, ou seja, a vida eterna. Provérbios 3, de 11 a 12. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então aqui esse versículo Deus colocou no meu coração, porque a repreensão, né, o processo correto de tomar a ceia, quando eu utilizo, eu sigo o processo correto, Deus ele me repreende, mas ele me repreende com amor, porque ele me ama. E ele não me repreende para condenação, ele me repreende para libertar, perdoar, salvar, para, né, nos abençoar. Então, né, tá aqui a explicação, né, quando fazemos o processo da ceia de maneira correta, recebemos a repreensão de Deus por amor, para a libertação, perdão e para receber a vida com Deus. Recebemos tudo das mãos do Senhor, por causa do Senhor, por mérito do Senhor e também para o Senhor. Por que Deus fez tudo isso? Por causa dele. Ele se interessou mais por nós. E por isso preparou todo esse plano, amém? Então esse slide até eu chamei aqui de eu e Deus. Esse é o processo correto da ceia. Eu e Deus. Eu paro, me examino, eu me julgo, eu reconheço, peço perdão, me entendo com Deus, eu e Deus. E tudo que Deus pede é que entendamos que precisamos tratar com Ele e não com os outros. Nosso olhar precisa estar nele e não nos outros. É tudo entre nós e Deus, entre o indivíduo e Deus. Deus não pediu que cada um analisasse o grupo ou uns aos outros. E é muitas vezes isso que queremos fazer. Eu quero olhar para o meu irmão ou para aquele que supostamente está pior do que eu. E ao invés de olhar para nós mesmos, queremos olhar para os outros. Às vezes é essa a tendência que queremos usar, mas não é isso que Deus quer. E aqui está em 1 João 1, de 7 a 10, mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, eu preciso entender tudo isso. Primeiro, olhemos e andemos em Deus, para depois ficarmos bens, né? Ficarmos de bem uns com os outros. E não olhemos para os outros para ficar bem com Deus. O processo está errado. Eu olho para os outros e encontro alguém supostamente pior que eu e aí eu me sinto melhor com Deus. Bom, eu não sou tão pecador quanto aquele. Não é esse o processo que Deus espera de nós. Eu me acerto com Deus, eu olho para Deus, eu ando com Deus e depois eu vou estar apto para estar bem com o corpo de Cristo. E aqui um outro, né, um outro trecho que fala, né, nos ajuntarmos para comer, esperando uns pelos outros, né? Aqui eu chamei de Deus e a Igreja. Né? Aqui é um alerta para esperarmos uns pelos outros, para participarmos da ceia do Senhor juntos, em comunhão. Então, não é porque eu expliquei há um pouquinho atrás que é eu e Deus, é o indivíduo e Deus,
De uma maneira individual eu trato com Deus. Sim, existe essa parte, mas na hora de tomar a ceia, Deus espera que a gente tome em comunhão. Os irmãos tomem em comunhão. Não é uma reunião apenas para comer, para que cada um se sacie de maneira individual. Não, eu vou lá e para encher minha pança, ou estou, né, para eu participar, eu não estou nem aí para o resto, eu quero mais saber de mim, vou comer meu pão, tomar meu suco. Não, não. Né? Primeiro, a comida não é o ponto central aqui por si só. Né? Primeiro, o homem, de maneira individual, se examina para com Deus. Então existe a parte realmente individual, mas depois Deus espera que o homem, de maneira coletiva, busque a comunhão uns para com os outros. A ceia do Senhor não é uma celebração individual do crente e Deus apenas. A ceia do Senhor começa com o indivíduo e Deus, mas depois Deus espera que ela termine com a comunhão do corpo de Cristo, com a comunhão da igreja. Isso é, portanto, uma celebração do corpo de Cristo, da igreja de Jesus, em conjunto. Eu sim me acerto com Deus de maneira individual, mas na hora de participar da ceia, eu faço isso de maneira coletiva, celebrando, me alegrando uns com os outros por tudo aquilo que Deus representa, por tudo isso que a ceia representa, que já falamos no decorrer dos slides. Amém? E aqui já estamos quase encerrando, tá, irmãos? E aqui eu relembro um ponto aqui que o pastor enfatizou durante a pregação sobre o papel do crente. Né? A ceia do Senhor, sim, é para nos mantermos vivos com Deus. Mas para quê? O que Deus espera de nós como célula do corpo de Cristo, como crente? Como filho de Deus, né? Existe um papel que Deus espera para que sejamos intercessores, porque não é porque eu estou bem na igreja, no corpo de Cristo, eu estou tomando a ceia, eu entendi, aprendi, estou tomando a ceia direitinho, por cada um com seus problemas, quem não estiver fazendo isso, problema dele. Não é esse o sentimento que Deus espera de nós, né? Deus ele está procurando, né, intercessores. Ao invés de sermos julgadores, analisadores da vida alheia, temos que assumir o papel de intercessores. Coloquei aqui, ao invés de sermos juízes dos outros, que às vezes a gente quer julgar o outro, falamos já, né, nos slides anteriores, não é esse o processo correto. Deus nos chama para cuidarmos uns dos outros, interceder uns pelos outros. Então, coloquei aqui uma reflexão, né? O crente deve se interessar pelo pecador e não pelo pecado, querendo saber detalhes, por exemplo. Às vezes a gente quer saber da vida alheia, não porque a gente está preocupado com o irmão, mas porque a gente quer ver detalhes do problema que ele está vivendo, da situação. E não, isso não é prudente. A motivação disso, muitas vezes, é a curiosidade e que pode levar a uma fofoca, a destruição do irmão. Porque fala para um, comenta com o outro, quando vai ver um monte de gente está sabendo, aquele telefone sem fio, a comunicação, cada um sabe um pedaço e isso vira algo terrível, quando na verdade não é esse o papel de um intercessor. 1 Pedro 4,8, mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Né? O amor cobrirá a multidão de pecados. Deus é amor, então o que vai cobrir os pecados é Deus. Deus vai cobrir a multidão de pecados. E como? Quando o intercessor leva a Deus até aquela pessoa que está precisando. O crente deve se interessar pelo pecador porque enxerga que pode levar Jesus a ele. Eu olho para aquele que está longe da igreja, aquele que não conhece Jesus, eu não tenho que olhar para ele me interessando pelos pecados dele. Eu tenho que olhar para ele me interessando que, puxa, ali tem um espaço para levar Jesus até aquela pessoa. O intercessor, portanto, não está interessado em julgar o pecador, pois não somos juízes uns dos outros. Deus não deu esse poder para nós. E porque todos somos pecadores diante de Deus.
Então, assim, o que adianta eu, não porque eu sou professor da escola bíblica dominical, então eu tenho o direito de julgar o outro. Aquele irmão que não tem cargo na igreja, não, você não é nada na igreja, ou você não, eu sou superior a você, não. Eu sou pecador, assim como todos que estão assistindo essa aula, aqueles que não conhecem Jesus, os que também conhecem, todos somos pecadores. O intercessor, portanto, não está interessado em conhecer os detalhes dos pecados, porque isso raramente, para não dizer nunca, enaltece a Deus. Ficar falando do problema, do pecado, do erro, da falha, não enaltece a Deus. Né? O intercessor está mais interessado em levar Jesus ao pecador, trazer o pecador para perto daquele, o único que pode perdoá-lo, o único que pode salvá-lo, o único que pode mudar aquela situação, que é Jesus Cristo. Então, esse é o papel do intercessor, me interessar pelas pessoas para abençoá-las, para que através de Jesus Cristo a vida daquela pessoa possa mudar. Desta maneira, então, além de ficarmos em acordo com o que Deus espera de nós, entendendo a forma correta com que eu vou tomar a ceia, eu fico em acordo com o que Deus espera. E além de sermos úteis na obra de Deus. Então, quando eu assumo esse papel correto também de ser um intercessor, eu sou útil para a obra de Deus. E desta maneira a gente vai participar da ceia do Senhor de maneira digna e sem a necessidade de trazermos juízo e condenação para si. Esse então, coloquei aqui intercessor por amor. Eu preciso me encher de amor, me encher de Deus, para então eu ser um intercessor e abençoar aqueles que estão precisando de Jesus. Amém? Eu já estou chegando no final. Aqui está uma reflexão. Eu estou tomando a ceia de forma digna? Pensa, você que está assistindo essa aula, pensa, mas não tenha pressa. Não tenha pressa de responder essa pergunta. Não porque eu sou crente, estou há 50 anos no aprisco ou na igreja com Jesus. Não tenha pressa, não é por tempo, é por atitude, pelo posicionamento correto. Então, reflita, eu tenho tomado a ceia de forma digna? E uma outra reflexão, eu estou entrando na presença de Deus me achando alguém digno? É um outro ponto sutil, que muitas vezes a gente se acha, não, porque eu sou o pastor, que eu sou o professor, porque eu sou um diácono, então eu estou só chegar na ceia e tomar. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que todos somos pecadores e todos devem se examinar, todos devem se julgar, todos devem passar pela repreensão do Senhor, para que depois cheguemos então à parte onde a ceia, de maneira espiritual e até física, nos alimente, nos traga a vida de Jesus, nos traga perdão dos pecados, nos traga a salvação, nos traga a correta lembrança de Jesus. Não, quando fala lembrar, não é muito no sentido de só lembrar como memória, olha, eu lembro da história de Jesus. Não, nos lembrarmos de Jesus é agir como Ele, é entender como Ele fazia para fazermos igual, é aprendermos, entendermos, compreendermos a palavra de Deus para praticá-la. Então, essa lembrança está bastante ligado à prática da palavra de Deus. Amém? Eu preciso entender que eu tenho que chegar na presença de Deus assumindo, reconhecendo que sou culpado, sou pecador, sou falho. E essa reflexão completa, desde o examinar-se, do julgar, do reconhecer, isso tudo tem que acontecer de maneira correta, verdadeira. Deus ele está procurando aqueles que o adorem em espírito e em verdade, de maneira
verdadeira, de maneira simples até, de maneira correta. Não adianta eu tentar enganar a Deus, eu preciso chegar na presença de Deus de uma maneira correta, reconhecendo o tamanho dele, o meu tamanho, reconhecendo o porquê que eu estou ali. Eu não poderia, mas por causa dele eu posso. É tudo isso. Amém? Aqui a gente finaliza a aula, né? Eu tenho trazido aqui o convite, né? Mas como lembrança, aqueles, né? Tem às vezes alunos que entram nos grupos, né? De WhatsApp e muitas vezes pode acontecer de não ter os horários, né? Das lives, mas aqui fica a lembrança, né? Nós temos culto hoje por conta da pandemia todos os dias, né? Alguns, né? Por live de segunda a sábado e aos domingos a gente tem o culto local na igreja, amém? Bom, eu espero que essa aula tenha esclarecido algum ponto no seu coração, que o Espírito Santo possa fazer isso, não apenas, né, que ele não tenha feito isso somente durante a aula, mas que ele possa continuar fazendo, que terminemos esse vídeo de uma maneira reflexiva, que saiamos, né, e continuamos pensando, esmiuçando, entendendo, mastigando, digerindo a palavra de Deus. Amém? Antes de encerrarmos, vamos encerrar orando, pedindo para que o Espírito Santo complete então essa obra e que Deus nos dê a graça de obedecer e a partir de agora tomar a ceia de maneira correta, digna, do jeito que Deus espera. Amém? Senhor, eu agradeço, Pai, ao Senhor, te agradeço, te louvo, ó Deus, ó Papai, pelo privilégio, ó Deus, ó Pai, estar aqui, ó Deus, preparando estas aulas e sabendo, ó Deus, ó Papai, que de mim não tenho nada, ó Deus, a passar. Meu pedido, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, fale ao coração, ó Deus, de cada um que assistir esse vídeo, Deus, cada um que está agora, ó Deus, ó Papai, gastando, eu diria até investindo esse tempo, ó Deus, em assistir essa aula. Que o Senhor possa, ó Deus, encher os nossos corações, ó Deus, ó Papai, Senhor, com entendimento, Deus, com compreensão, e também nos encha, ó Deus, ó Papai, de unção, de graça, para poder e condição de praticar, ó Deus, a Tua palavra, Deus, para que aprendamos verdadeiramente como nos posicionar na ceia do Senhor, como praticar, ó Deus, a ceia do Senhor de maneira digna, correta, Deus. E também, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, coloque, ó Deus, em nosso coração cada vez mais, ó Deus, a condição de sermos intercessores, de nos preocuparmos pelos motivos corretos, ó Deus, com aqueles pequeninos, ó Deus, que o Senhor ainda quer alcançar, ou mesmo, ó Deus, os que saíram da Tua presença, ó Deus, que o Senhor possa nos usar para alcançá-los novamente. Nos use, ó Deus, como intercessores, como discipuladores. Nos ensine, ó Deus, ó Papai, nos motive, ó Deus, a cumprir o ide, ó Deus, e pregar este evangelho, ó Deus, ó Papai, para que as almas sejam alcançadas, ó Deus, ó Papai, pelo Senhor, ó Pai. Abençoa-nos, ó Deus, ó Papai. Eu te louvo, ó Deus, e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, que Deus continue a nos abençoar a todos e nos ensinar a sua palavra. Amém? Deus te abençoe.